Bom, ficar em silêncio também é um sinal de lealdade. Antes de falar do silêncio, vamos falar da história dele ter ido fardado, né? O próprio exército que orientou ele a isso, né? Por quê? Porque o exército considera que ele iria responder, né? Não respondeu nada. Mas, enfim, o envolvimento que o leva a esta CPMI tem a ver com as suas atitudes ou ações enquanto ajudante de ordens da presidência da República, que era uma obrigação. O ajudante de ordens é sempre alguém do Exército, é uma tradição. Os presidentes da República gostam de ter um militar ali do lado como uma espécie de secretário-geral, né? Carregador da pastinha. Tipo uma sombra ali, né? Uma sombra. E eles consideram que, como ele estava cumprindo um trabalho profissional na condição de oficial do Exército, ele deveria prestar o depoimento ou comparecer à CPMI fardado. Agora, eu sempre acho que o cara ele vai fardado, mas chega lá, fica em silêncio, eu sempre acho estranho. E para mim fica uma sensação de que legalmente ele tem o direito de ficar em silêncio. Sim. Mas a mim isso. Por que ele foi fardado e ficou em silêncio? Eu acho que ali a questão da farda pode ser um recado, né? Não um recado intimidatório, né? Mas um recado assim, olha, esse sujeito pertence ao Exército, né? Então, cuidado, né? Cuidado com ele, não cuidado conosco, cuidado com ele, né? Olha aqui, eu tenho uma opinião talvez um pouco divergente em relação aos militares, né? Eu acho que esse grupo que estava junto aí com o Bolsonaro, e boa parte deles era oficial da reserva, agente da reserva, né? Eles não traduzem, não, o pensamento das Forças Armadas. Não é verdade que eles traduzam o pensamento das Forças Armadas. As Forças Armadas, e olha, eu posso dizer isso porque, por apuração própria, conversas próprias, né, nunca houve perigo de golpe no Brasil, da parte das Forças Armadas. O Bolsonaro chegou a pedir golpe, literalmente, certo? E levou um não. Vamos lembrar daquele episódio dos comandantes das 3 forças, né, que se recusaram, né, a obedecer determinado tipo de ordem e eles não foram demitidos, eles foram demitidos assim, foi uma cenografia, eles iam sair, né? Então assim, havia ali um desconforto sim com o Bolsonaro. O que aconteceu no início do governo foi que os militares acharam que podiam controlar o Bolsonaro, né? Fizeram aquele bunker, lembra? Ainda na campanha, no pré-governo, né? Tentando estabelecer metas políticas, etc. e tudo mais. Mas a verdade é que o Bolsonaro é um cara incontrolável, já era incontrolável quando era do Exército, né? Tanto que foi reformado compulsoriamente, aí virou capitão, que nem capitão era. Era tenente. Exato. Então, assim, os militares, o que eu acho neste momento, enfim, só para chegar ao momento, eu acho que a gente comete uma certa imprudência, uma certa injustiça até, né, ao jogar todos os militares no campo do golpismo, como se eles não pertencessem à sociedade, né? Eu acho que essa fratura que ocorreu na época da ditadura militar, ela já devia ter sido superada. Você entende? Nunca houve condição objetiva de golpe. Gente, eu canso de repetir isso, eu vou repetir aqui para quem ainda não ouviu. Não havia condição porque o que faz um golpe? Na América Latina, principalmente. Vamos lá. Primeiro, apoio do empresariado, do grande empresariado. Não estou falando de dono da van, não. Estou falando de banqueiro, grande, né? Não tinha. O dono da van é muito cascateiro. Muito cascateiro. Não tinha apoio de empresário, certo? Os grandes bancos. Não tinha, certo? Por quê? Porque prejudica os negócios. Imagina um golpe no Brasil, né? Você ia sofrer todo tipo de sanção das democracias capitalistas, ocidentais e tudo mais. Não havia apoio externo, né? Estados Unidos, nada. Todos os golpes no Brasil contaram com isso, tá? Desde a década de 30, golpe do Getúlio, Estado Novo, golpe de 64. Terceira condição objetiva, apoio maciço da classe média. Gente, aquele pessoal que foi acampar lá no quartel é uma franja ridícula, certo? A classe média é democrática, não queria golpe. Não queria golpe. Ao contrário, 64. Que foi às ruas, a classe média foi às ruas, certo? Então, assim, não havia também apoio dos militares. Gente, os milicos não queriam, eles sabiam que era uma fria. Depois
vamos lá. Nem da imprensa. Nem não havia, é o último ponto, que é o apoio da imprensa. Aliás, não é o último, é o penúltimo. O apoio da imprensa, que a imprensa em 64 era golpista, boa parte da imprensa era golpista. Aliás, vários anjos democratas clamaram pelo golpe em 64. Não vou aqui citar nome porque as pessoas estão mortas, não vou fazer isso com elas. Se estivessem vivas, eu citava. E não há, né? E a igreja. Não tem apoio da igreja, mas a igreja perdeu muito, né, em relação a 64, né? Não tinha essa força. E não havia apoio, gente, do Congresso Nacional. O Congresso Nacional em 64 era golpista. Boa parte do Congresso pediu o golpe. Pediu o golpe. Então, assim, depois vamos fazer a pergunta: golpe para quê? Golpe para quê? A história de que ameaça comunista, essas coisas, nunca colou, bobagem, certo? Então, assim, nunca houve condição objetiva para golpe, né? O que aconteceu aí foi, obviamente, nesses atos golpistas, eu acho que precisa apurar, é que houve, sim, houve uma franja, houve estímulo, né? E houve leniência, né, gente? Leniência está mais do que claro que houve leniência. Agora, se foi leniência por descaso, simplesmente ou foi pensado, isso cabe à CPI, aí, à CPMI, descobrir, né? Espero que chegue a Você uma disse conclusão. que, de certa forma, tem uma mensagem na presença do tenente-coronel Cid vestindo a farda, e sob certos aspectos também, quando o Exército fala para ele ir fardado, de certa forma, o Exército o abraça. Ah, sim, sem dúvida. O abraça. No man left behind, né? Não vamos deixar ninguém para trás, é isso mesmo.